Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Diga, a fé foi imputada para justiça. Diga, eu fui justificado pela fé. Diga, diante de Deus, eu sou justo. Em Cristo Jesus, eu sou justo. Diga, no céu, eu não serei mais justo do que sou hoje, porque Cristo Jesus é a minha justiça. Eu não vou ler todo o texto com você agora, não. Eu quero começar falando um pouquinho de Abraão, porque eu sei que tem muitos irmãos aqui que são novos na fé, e não conhecem muito, e às vezes você pode ler aqui o capítulo 4, e ficar pensando, o que tem a ver Abraão com a questão da justificação? O que justificação tem a ver com esse homem? E que homem é esse, às vezes, que eu nem conheço? Alguém pode perguntar, eu sei que a maioria dos irmãos conhecem. E Paulo, no final do capítulo 3, apresenta a doutrina básica da nossa fé, de que o homem é justificado diante de Deus pela graça, mediante a fé, e não por obras de nenhum tipo praticadas diante de Deus. Você é considerado justo diante de Deus inteiramente pela graça. Mas como Paulo estava falando para judeus, ainda que a carta foi endereçada aos romanos, eram judeus romanos, ele então certamente deve ter ouvido alguém argumentando, sim, você está falando que a justificação é pela fé, mas e o nosso pai Abraão? Ele foi circuncidado, e ele então foi justificado por causa de uma obra que ele fez, de algo que ele realizou para Deus. Aí Paulo então resolve pegar Abraão como exemplo, e Abraão então se mostra como um grande exemplo de alguém que não depende de nenhuma obra para agradar a Deus. Que como Paulo mesmo diz, Abraão foi justificado pela fé. Agora eu gostaria de passear com você, marca aí Romanos, vamos dar uma passeada lá em Gênesis, vamos ler um pouco mais a respeito desse homem Abraão. Quem é ele? Eu separei 4 grandes eventos na vida de Abraão, para ilustrar o que é a vida pela fé, confiado na graça de Deus. 4 eventos importantes. O primeiro evento importante na vida de Abraão foi o seu chamado. Se você está anotando na sua Bíblia, coloque da seguinte maneira. Coloque assim, o título, Abraão como exemplo de fé. Perdão, como exemplo de justificação pela fé. Abraão é um exemplo de justificação pela fé. Aí você vai colocar os tópicos agora. Em quais aspectos ele foi justificado e como é que isso aconteceu na vida dele? Primeira coisa que a gente vê na vida de Abraão é o seu chamado, que está lá em Gênesis capítulo 12. Olha o que diz. Ora, disse o Senhor a Abrão, nessa época ele era Abrão ainda, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Esse aqui, ao contrário do que você pode imaginar, não foi o primeiro chamado que Abraão teve. Lá em Atos, no capítulo 7, abre lá em Atos também. Atos capítulo 7, no versículo 2, quando Estevão
se levantou para fazer o seu discurso diante da congregação, ele começa o discurso com Abraão. E Estevão nos conta algo que, na verdade, não está claro lá em Gênesis. Olha o que ele diz. Atos capítulo 7, verso 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. Aqui está dizendo que Abraão foi chamado antes de estar em Harã. Agora, volta lá para Gênesis. Olha o que diz. Olha o final do capítulo 11, verso 31. Tomou Terá, Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, Gênesis 11, 31. Filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é a Mesopotâmia, da qual Estevão se refere. Saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e foram até Harã, onde ficaram. Que interessante. Então a Bíblia, Estevão está dizendo o seguinte, que Abraão morava lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Um dia, Deus apareceu para ele. Apareceu para ele e o chamou. E é uma coisa interessante isso também. Por que que Deus apareceu para Abraão? E fala que foi o Deus da glória que apareceu para ele. Abraão tinha algum mérito? Será que Abraão era uma pessoa melhor do que as outras? Se você ler, se você quiser ler, lá em Josué, abre lá em Josué, capítulo 24. Josué conta uma outra parte da história que não está em Gênesis, que talvez você nunca ouviu também. Olha o que está escrito. Então, Josué 24, verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates, e serviram a quem, meus irmãos? Eles serviam ao Deus verdadeiro? Eles serviam a outros deuses. Que coisa estranha, verso 3. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Preste atenção, Abraão habitava lá em Ur dos Caldeus. O pai de Abraão chamava-se Terá. E ele, junto com seu pai e seus irmãos, na verdade, serviam a outros deuses. De uma maneira que nós não compreendemos, porque a graça de Deus é assim mesmo. Deus veio e chamou Abraão. Abraão não merecia, não tinha nenhum mérito diante de Deus. Ele não tinha uma vida diante de Deus que desse a ele alguma condição de dizer: eu mereci, eu fui chamado porque eu mereci. Abraão não mereceu. Por causa da graça de Deus, Deus chamou Abraão lá do meio da idolatria. Deus faz isso, meus irmãos. Deus é gracioso demais. E é provável que Deus tenha falado com Abraão, às vezes, nos lugares mais estranhos. Como eu já contei para os irmãos aqui, algumas experiências que irmãos aqui já tiveram. Estou me lembrando de um irmãozinho, se converteu aqui, ficou por alguns meses conosco. Depois a esposa dele desviou ele do caminho. Sempre tem uma Eva, né? Eva aqui, perigo. Eva desviou ele. E ele então ficou doente. E a mulher falou para ele: olha, nós vamos lá em Palmelo, porque lá tem um médium que é cego, e esse médium vai curar você. Mas aquele irmãozinho, ele era convertido. Ele só não estava vindo à igreja, mas ainda assim não tinha mérito nenhum diante de Deus. E ele não queria ir. Ele falou: vamos, quem sabe não cura. E de fato, as pessoas entravam lá na tenda do médium. O médium falava coisas para ele, orava com ele, sei lá o que ele fazia lá dentro. E as pessoas, algumas até sentiam melhor, talvez até fossem curadas. Mas quando ele entrou dentro da tenda, aquele médium incorporado, sabe o que falou para ele? Falou para ele: o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Eu não vou falar com você, eu não vou fazer nada com você, porque você não é daqui. E tem outra coisa: volta para o lugar de onde você veio. É lá que você tem que ficar. O irmãozinho voltou para a igreja. Sabe por que ele voltou para a igreja?
Porque um demônio falou com ele. Não parece loucura isso? Parece estranho, mas isso é o quê? Graça de Deus. Graça de Deus. É Deus gracioso. Não há mérito, ninguém tem mérito diante de Deus. Abraão também não tinha mérito diante de Deus. Ele nem conhecia a Deus. Um belo dia, o Deus da glória apareceu a ele e falou para ele: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão respondeu a Deus? Respondeu ou não respondeu? Nem sim nem não, pelas metades, parcialmente. A Bíblia fala que Abraão saiu, mas levou consigo quem, meus irmãos? Levou o pai, levou o irmão e levou o sobrinho. Abraão saiu, mas levou a parentela junto. Ou seja, a resposta de Abraão não foi inteira, não foi perfeita. E aí isso que você vê aqui no capítulo 12, é Deus dando a segunda chance para Abraão. Abraão, sai, Abraão, da tua casa, abandona a tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí na segunda vez que chamou Abraão, Abraão respondeu. Alguém pode perguntar: pastor, por que Deus não queria que Abraão fosse com seus parentes? Porque há uma diferença. São parentes, é você entender os princípios pelos quais Deus age. Quando diz respeito à salvação, Deus quer que venha você e a sua parentela. Mas quando diz respeito a ministério, é só você. Não põe seus irmãos, seus primos, seu pai, sua mãe no meio. É só você. Quanto entende o que eu estou dizendo? Quando Deus chamou Noé para salvar Noé da condenação daquela época, Deus chamou Noé e era para Noé vir sozinho, meus irmãos. Noé tinha que vir junto com a família. Ele trouxe seus 3 filhos e suas 3 noras, vieram juntas, é ou não é? Mas com Abraão foi o contrário, porque Deus não estava chamando Abraão para fora de Ur dos Caldeus por uma questão de simplesmente salvação. É uma questão de ministério, de propósito. Por isso tenha muito cuidado ao responder o chamado de Deus na sua vida. Não tente trazer pessoas junto com você. Não tente empurrá-las e nem se escorar nelas. O chamado de Deus é para você e para o seu cônjuge. O chamado é para os dois juntos. O chamado foi para Abraão e para Sara. Quando Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Abraão e mudou também o nome de Sara. A aliança que ele fez com Abraão e fez com Sara. Por isso que eu acho muito estranho, quando um homem se torna pastor e a esposa não o segue no seu chamado. Antes de criticar às vezes a resistência da mulher, eu preciso de avaliar o tipo de experiência que esse homem teve. Porque o homem que de fato, ele ouve o chamado Deus da glória para um ministério, não tem jeito dele não contagiar sua mulher, que é uma só carne com ele. Se ele não o fez, é porque tem algo errado na vida deste homem. Esse é um fato. Por isso eu não tenho dúvida. Quando o homem é chamado, a mulher também acaba vindo junto. Pastor, a mulher tem que ser pastora? Não necessariamente. Não necessariamente que ela vai ter que ficar a tempo integral na obra. Mas o ministério não é só do homem, é da mulher também. Por isso, se a mulher não responde, é porque o homem está incompleto. E ele não vai poder desempenhar seu ministério efetivamente. Sara é a prova disso. Bom, vamos voltar aqui para Gênesis. Então você vê que o chamado de Deus não foi baseado em obra de Abraão. Abraão não foi chamado porque mereceu, porque era justo. Abraão não tinha de que se gloriar diante de Deus. Não é isso que diz lá o texto de Romanos capítulo 4? Paulo começa falando. Será que Abraão tem de que se gloriar? Ou algum homem tem de que se gloriar? Não tem. Até o chamado de Abraão foi inteiramente baseado na graça de Deus. E Deus chamou Abraão para a terra que Abraão deveria ir. Mas Deus não falou qual terra que era. Não parece estranho isso? Deus nos chama, mas nem sempre nos fala para onde devemos ir. Se você foi chamado por Deus e não tem ainda muita clareza de onde ir, não fique preocupado com isso. E nem pense que isso desqualifica você. Foi assim com Abraão. Abraão é o pai daqueles que são chamados. Eu fui chamado por Deus. Quantos foram chamados por Deus aqui? E por que acontece isso? Porque com Abraão, igual eu falei para você agora mesmo, na hora da oferta, com Abraão acontece um novo começo de Deus.
Quando Deus criou o homem, Deus deu para o homem uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu para o homem? Crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Em outras palavras, olha Adão, eu estou criando você, e você junto com a sua esposa deverão crescer e multiplicar, porque eu quero ter um reino, eu quero ter uma multidão que ninguém possa contar, e eu quero governar sobre esse reino, quero trazer o meu reino sobre a terra. Adão falhou, Adão pecou, e em vez da terra se encher do reino de Deus, a terra se encheu, foi do governo do inimigo. A situação pareceu piorar, mas Deus com Abraão tem um novo começo. Deus chama Abraão com o seu propósito. E alguém fala, pastor, mas todo chamado também não tem que ter um teste. Adão teve um teste. A Bíblia fala que Deus colocou Adão diante de duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida simboliza o quê? Dependência. E a árvore do conhecimento simboliza independência de Deus. Ou seja, se você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não precisa de Deus mais. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você que decide o seu rumo. Você que avalia e decide. Mas quem come da árvore da vida, ele não decide por si só. Ele tem que depender da vida de Deus que está dentro dele agora. Abraão também, Deus não falou para ele onde é que ele ia, sabe por quê? Para que Abraão não dependesse da árvore do conhecimento do bem. Por a cada passo que ele dava, a cada dia que ele caminhava, cada curva que ele fazia, a cada encruzilhada que ele chegava, ele não sabia para onde virar, não sabia qual direção seguir. A cada dia tinha que depender de Deus. Quando dependemos de Deus, retornamos à posição original para que o seu propósito se cumpra em nós. Quando dizem amém sobre isso? Deus chamou você para isso, para que através de você o propósito dele se cumpra. E qual é o propósito de Deus? Eu sei que Deus tem um propósito particular para cada pessoa. Eu sei que Deus planejou algo em particular para cada pessoa. Mas Ele, Deus, tem um propósito, independente da sua vontade ou do seu sonho pessoal. O propósito de Deus é trazer o seu reino para a terra. O propósito de Deus é estabelecer o seu governo e o seu reino e ter muitos filhos desse reino semelhantes a Jesus. Por isso, não fique envolvido nos seus sonhos pequenos, mesquinhos, limitados. Não fique pensando que a realização suprema é o seu sonho pessoal. A realização suprema é a concretização do sonho de Deus. E o sonho de Deus é trazer o seu reino para a terra. Você está aqui para ser instrumento de Deus, para que o seu reino venha. Quantos dizem amém sobre isso? É por isso que Jesus orou, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Usa-me como instrumento para expandir o teu reino. Usa-me como instrumento para estabelecer o teu reino. Usa-me como instrumento para que o teu reino possa crescer, para desfazer as obras do diabo, para ganhar almas. Usa-me como instrumento para gerar novas vidas e que elas sejam semelhantes a Jesus. Isso é a expansão do reino de Deus, é o cumprimento do seu propósito. Amém? Segunda coisa na vida de Abraão. A Bíblia fala no capítulo 15. Vai lá para o capítulo 15. Primeira coisa foi o chamado. Mas o segundo na vida de Abraão foi a promessa da posteridade e a sua justificação. Olha o que diz no capítulo 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse. Interessante, foi numa visão. Abraão teve uma visão, preste atenção nisso. Mas olha a cena. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora. Interessante, na visão. Aqui fala que é uma visão, mas é uma visão que conduziu ele até lá fora. Fascinante isso. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será sim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos ler juntos? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Que coisa maravilhosa. O texto está falando de pecado? O texto fala de pecado? Por que está falando de justiça então? De que está falando o texto na verdade? Em uma palavra, de que está falando? De quê? Não é de Deus que está falando. De que está falando o texto? De fé, num certo sentido. Mas antes de fé, mas fé em quê?
Está falando da promessa, o propósito é que está aqui no centro. Deus tem um propósito. Deus começou a conversar com Abraão. E Abraão falou para o Senhor: Senhor, amém pela tua bênção, amém porque meu galardão vai ser muito grande. Só que tem um negócio, Senhor, eu não tenho filho. Como é que vai suceder isso? E o herdeiro que eu tenho é aqui o Damasceno Eliezer, um servo que nasceu aqui na minha casa, ele vai herdar o que eu tenho. E o Senhor falou para ele: não vai ser assim, Abraão. Vai nascer de você, será gerado de você. Você vai gerar. E a Bíblia fala que o Senhor chamou Abraão, conduziu ele lá para fora. E eu fico pensando, Deus e Abraão olhando para o céu. É uma cena maravilhosa. E nem sei qual a forma que Deus apareceu para Abraão, mas é o Deus da glória. E o Senhor falou para ele: Abraão, olha para as estrelas. Olha para as estrelas. Tenta contar, se é que você consegue. E o Senhor falou para ele: assim vai ser a sua descendência, Abraão. Assim vai ser a sua descendência. E a Bíblia fala então que Abraão, por minha conta, né? Ficou lá olhando para o céu, com a boca meio aberta, meio deslumbrado, até embasbacado. A Bíblia fala que ele creu no Senhor. Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Essa é a primeira vez que se menciona que alguém creu em Deus na Bíblia. Os irmãos conhecem algumas regras de interpretação bíblica. Uma delas diz o seguinte: que a primeira menção de qualquer assunto na Bíblia determina o seu significado em linhas gerais no resto da Bíblia. Essa é a primeira menção de que alguém creu. De que alguém creu em Deus. Creu na palavra de Deus. A Bíblia fala que Abraão creu. Por isso, todos aqueles que creem hoje, diz Paulo, são também filhos de Abraão, descendência dele, são participantes dessa bênção. Por isso, as promessas que Deus fez a Abraão e a aliança que fez com ele são extensivas a nós e a nossa casa. Amém, meus irmãos? Agora, a Bíblia fala que Abraão creu. Como é que alguém poderia dizer: pastor, essa fé não seria também uma obra? Crer em Deus não me faz merecedor? Nada é mérito. Eu estou aqui ensinando doutrina bíblica, é importante você entender isso. Alguém crer não faz dele merecedor de receber algo de Deus. Por quê? Porque a fé que o homem tem não é dele mesmo, é de Deus. Vou explicar isso para você. Como é que funciona essa justificação? Deus, um homem só pode se aproximar de Deus se ele for justo. O homem só pode vir diante de Deus se ele for justificado. Caso contrário, ele não poderia. A justificação de Abraão nesse texto tem nada a ver com o pecado, tem a ver com o propósito. Nunca pense que a salvação é um fim em si mesmo. Nunca pense que a redenção é um fim em si mesmo. Redenção foi só uma correção de rumo. Deus tem um propósito. Por isso a justificação está ligada com o propósito de Deus. Para cumprir o propósito de Deus, precisamos de ser justificados. Mas veja, Deus falou com Abraão. Na hora que Deus fala, e você ouve, aquela fala de Deus produz um eco em você. É como se nós fôssemos uma montanha. Já viram como funciona o eco? Você fala e do lado de lá, um eco ecoa de volta. Quantos já viram isso? O eco, ele realmente, a montanha falou alguma coisa, meus irmãos? A montanha é inteiramente muda. O que ela fez na verdade? Ela só refletiu, ressoou o eco da minha voz. É isso que é fé. É por isso que lá em Romanos, no livro de Romanos, raramente se fala de fé em Jesus, mas se fala da fé de Jesus. A fé do Filho de Deus. Porque a fé é de Deus. O que acontece então com você? Quando você ouve a palavra, Vanderlei, e você então é receptivo a ela, essa palavra ecoa em você. Esse eco é a fé. E quando esse eco volta para Deus, Deus reconhece esse eco como vindo de você. Originou nele, mas veio do Vanderlei. E esse eco, presta atenção, de fé, é imputado ao Vanderlei como justiça. Por quê? Porque Jesus é que é essa fé. Jesus é que é a palavra que ele está ecoando. E Jesus é a justiça de Deus. Por isso, o que Vanderlei tem que fazer? Ele tem apenas de ecoar.
de responder à voz de Deus. Foi isso que Abraão fez. Por isso ninguém tem mérito diante de Deus. Ninguém pode dizer, eu sou bom porque eu criei. Ninguém é bom porque creu. Até a fé que você tem é graça de Deus na sua vida. Porque tem montanha que não ecoa, é refratária. Você fala, bate e desaparece. Mas bem-aventurado é aquele que ecoa. Quando Deus fala, aquela voz de Deus volta de volta para ele. E quando volta para Deus, Deus vê em você a justiça de Cristo. Porque esse eco é o próprio Cristo dentro de você. Compliquei em vez de esclarecer? Para tirar de você qualquer mérito. Homem nenhum tem mérito nenhum diante de Deus. Em hipótese nenhuma. Você não pode dizer que quis Deus. Você não pode dizer que mereceu. Você não pode dizer que Deus salva os melhorzinhos, os bonzinhos. Porque não é esse o fato. A salvação de Deus é inteiramente baseada na sua graça. Jamais! Vou contar para você um segredo de unção, que vale para os pastores, para os líderes que têm que ministrar constantemente. Jamais chegue diante de Deus com justiça própria. Se você fizer, Deus rejeita você. Jamais chegue achando que você fez suficiente, que você foi bom, que você foi justo, que você foi isso ou foi aquilo. Sempre se achegue em humilhação dizendo, Senhor, eu não mereço nada, mas eu chego pela graça para receber tudo de Ti. Se você faz isso, Deus honra você e vai usar você como instrumento. Quanto entende o que eu estou dizendo nessa manhã? É pela graça, é pela graça, é a graça do Senhor. E Paulo fala então, que esse Abraão foi justificado pela fé. Vamos avançar, vai para o capítulo 17. A Bíblia fala, terceiro evento na vida de Abraão. Então veja, o chamado de Abraão foi pela graça. Abraão servia a outros deuses, mas Deus foi lá e o chamou. Abraão respondeu. Depois, Deus fez a promessa para Abraão. E mais uma vez, não tem mérito nenhum em Abraão. Abraão apenas deixou que aquela palavra, aquela promessa ecoasse no coração dele. E ele creu. E a palavra do Senhor diz que esta fé foi imputada como justiça. O que quer dizer ser imputado? Essa é uma palavra que você tem que entender também. Quando você crê em Jesus, você é feito justo ou você é declarado justo? O que os irmãos acham? Quando você se converte, você é justo? É justo? Não. Ser justificado significa se tornar justo? Não. Ser justificado é ser declarado justo diante de Deus. Significa o seguinte, você agora é justo. Só que essa justiça que você tem, Vanderly, é Cristo. É Cristo. Isso é um ato. É no momento. Na hora que eu creio em Jesus, eu sou aceitável para Deus. E Deus não me pode rejeitar. Porque eu sou tão justo naquela hora quanto Cristo. Mas preste atenção, é uma justiça imputada. Não é minha de fato. Ela é de Cristo. Mas depois que eu conheça Jesus, que eu sou salvo, o que deve acontecer comigo agora? Essa justiça que antes estava só em Cristo, ela deve agora ser infundida em mim e tornar-se a minha própria justiça. Entendeu o que eu estou dizendo? Então na justificação, eu sou declarado justo diante de Deus. Diga, na santificação, eu sou transformado em justo diante de Deus. Entendeu a diferença? Pois a pessoa que é salva, ela é justificada, mas ainda vive uma vida que precisa de ser muito corrigida. É ou não é? O novo convertido não tem que corrigir diante de Deus? Tem ou não tem, meus irmãos? E agora, esse processo de se corrigir é chamado de santificação. Então nós já somos justos, mas precisamos nos tornar justos no dia a dia. Amém? Vamos avançar. Terceiro evento foi a circuncisão. O que é a circuncisão? Está no capítulo 17. Mas para você entender a circuncisão, vou te contar uma história, não vai dar para ler. No capítulo 16, a Bíblia fala que Deus falou para Abraão, olha Abraão, você vai ser pai de uma grande multidão. Abraão creu em Deus, mas Abraão agora não estava entendendo direito como é que isso deveria acontecer. A Bíblia fala então que Sara sentou com ele e falou, Abraão, é o seguinte, não tem jeito de ter filho. Eu não posso ter filho, eu sou estéril. Faz o seguinte, você vai ter um filho junto com a minha serva.
Agar. A primeira barriga de aluguel da história. Você vai ter um filho com ela. E o filho dela vai ser meu, porque ela é minha serva. No original, na verdade, é escrava, tá bom? Porque em português, hoje nós estamos tirando as palavras politicamente erradas da Bíblia. Então, como não fica bem chamar um crente escravo, a gente chama ele de servo. Mas no original é escravo, lembra disso? Agar era escrava, pertencia a Sara. Ela era dona mesmo. Por isso, os filhos da escrava pertenciam também à dona. É por isso que ela falou para Abraão, tem um filho com ela, e esse filho vai ser meu. E Abraão seguiu a sugestão, e teve um filho, e gerou quem, meus irmãos? Ismael. Ismael, que coisa impressionante. A Bíblia fala que Abraão tinha 86 anos, quando nasceu Ismael. Sabe quantos anos Deus ficou sem falar com Abraão por causa disso? 13. 13 anos depois, olha o capítulo 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, ou seja, 13 anos depois, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Em outras palavras, Abraão, você foi justificado, mas não foi aperfeiçoado, Abraão. Eu quero que Isaac nasça, eu quero que você tenha um filho. Mas Abraão, esse filho vai vir não pela sua força. Eu vou gerar esse filho em você. Para que o propósito de Deus se cumprisse, Abraão tinha que ter um filho, meus irmãos? Tinha. Mas qualquer filho servia? Somente o filho que fosse gerado por Deus. Veja, Abraão, que foi justificado pela fé, precisava agora de ser aperfeiçoado nessa justiça. Assim acontece com você. Quando você foi salvo, você foi justificado. Depois de salvo, tem que ser aperfeiçoado nessa fé. Quanto eu tenho dizendo nessa manhã? Eu vou contar para você um princípio a respeito dessa questão da circuncisão. Para Deus, não basta o que você faz, saber o que você faz, mas com qual força você faz. Entendeu o que eu estou dizendo? Muitas pessoas pensam o seguinte, desde que eu estou fazendo algo bom, Deus vai concordar comigo. Preste atenção, Deus só concorda com aquilo que tem origem nele. Deus olha o que você faz, mas isso não é suficiente. Ele olha também qual que é a origem, com qual força você faz. Se o que você faz por causa da sua força, porque você deu conta de fazer, isso para Deus é carne, e Deus não aceita essa obra sua. É por isso que tem pessoas que fazem coisas na igreja, mas nem tudo que as pessoas fazem são aceitas diante de Deus. Algumas coisas para Deus são ouro, prata e pedras preciosas. Outras coisas é madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno é Ismael. Abraão gerou por causa da sua criatividade, por causa da sua habilidade, por causa da sua capacidade. Deus não aceita. Deus só aceita aquilo que vem de dependência. Quando eu digo, Senhor, não posso gerar Isaac, tem misericórdia, move em mim. Aquilo que você gera é do Espírito. Deus abençoar você. Isaac nos fala das coisas do Espírito. Ismael nos fala das coisas da carne. E a carne está perdida. Deus não aceita nada que tem origem na carne. E alguém vai dizer, pastor, mas ser carnal é fazer coisas erradas? Presta atenção, Abraão fez algo errado, meus irmãos? Não. O que ele fez de errado? Ele cometeu algum crime? Ele cometeu algum erro? Ele adulterou com a serva dele? Não, tudo que ele fez estava certo. Ele não cometeu nenhum crime, ele não fez nada de errado do ponto de vista natural. Mas Deus não aceitou Ismael, sabe por quê? Porque só tinha uma falha naquilo, era humano, era da carne. Algumas pessoas têm ideia de que ser carnal é aquela pessoa que mente, que rouba. Que ser carnal é aquela pessoa que apronta coisas na igreja, insubmissa, irada. E aí, ele pega e fala, olha, eu não sou carnal porque eu não sou assim. Abraão não era assim. E Deus falou, Abraão, vou ter que circuncidar você, vou ter que cortar fora a sua carne. Ser carnal é ser natural. Tem irmãos que são tão naturais na avaliação. Tem irmãos que avaliam tudo baseado na mente, no entendimento próprio,
que tem irmãos que avaliam tudo no esforço deles, se eles podem fazer, se eles podem realizar. Tem irmãos que de fato não entendem o que é depender de Deus e andar por fé. Esses irmãos são igualmente carnais, mas cedo ou mais tarde vão manifestar aquelas coisas feias da carne. Às vezes não estão manifestando, mas estão naturais, estão andando na alma. O propósito de Deus é que nós andemos no Espírito. Por isso avalie a sua vida. Às vezes irmãos vêm conversar comigo, eu fico olhando para ele e fico avaliando. Eu não faço isso por mal, nem para julgar segundo a aparência. Mas acontece que o eterno fala com o eterno. O Espírito fala com o Espírito. Se o que você tem é só conhecimento mental, é só isso que você passa. Mas se o que você tem é fruto de experiência com Deus, de revelação genuína, é isso que você passa. E às vezes conversando com irmãos, eu fico chocado, porque o que eles passam é só coisas que eles leram num livro, é só uma verdade que eles ouviram de alguém, são só coisas do bom senso, da lógica humana. Eles não falam nada, porque estiveram com Deus, porque estavam em intimidade com Deus, fruto de revelação no Espírito. Isso é ser carnal. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Abraão, apesar de ser justificado, ainda estava na carne. E então o Senhor vem e fala para ele, vai ter que circuncidar. Está no verso 9. Vai ter que circuncidar. E é isso que é a circuncisão. Cortar a carne fora. A circuncisão foi feita como sinal da aliança, é verdade. Mas o motivo da circuncisão foi Ismael. O motivo da circuncisão foi porque Abraão estava confiando na sua carne. Deus queria cortar fora. Cortar a carne fora é uma experiência dolorida, difícil. É quase uma amputação, às vezes, da força humana, da habilidade humana, para depender do poder de Deus. Quantos querem depender do poder de Deus? Esse é o caminho da vida espiritual genuína. Não tente na sua força. Pastor, como é que é isso? Vou explicar para você alguns exemplos, algumas situações. Por exemplo, você tem que vencer o pecado da ira. Se para vencer o pecado da ira, você usa da sua força humana, isso é Ismael. Aquela paciência que vai nascer não é Isaac, é Ismael. É uma paciência fruto do esforço humano. Essa paciência não vai ter muito futuro. Não vai muito longe. Pastor, como é que eu posso vencer a ira então? Pela força de Deus, pelo poder de Deus. Orando, buscando a face dele, deixando que ele opere. Porque quando ele operar, você não vai nem perceber quando você estiver diferente. Percebe o que é carne e o que é espírito? O irmão também toca aqui na igreja. Se você vem tocar o seu violão, e para tocar, querido, você apenas olha o natural. Você olha apenas o som que as cordas fazem. Isso é carne. Mas se ao tocar, você está entendendo que está passando um espírito através daquelas cordas também, isso é espiritual. Se ao tocar, você depende só do seu treinamento, da sua habilidade, isso é carne. Mas se ao tocar você fala, Senhor, de mim eu só posso tirar aqui harmonias naturais, mas pelo teu espírito eu posso tocar no trono do Senhor. E depende de Deus, aquilo vai ser espírito. É por isso que você vê baterista que toca no espírito e que toca na carne. Tecladista no espírito, tecladista na carne. Você vê alguém cantando e a música ele canta do espírito e outros cantam da carne. É por isso que alguns irmãos não entendem quando nós falamos que até os CDs evangélicos, tem CD que você percebe que é espiritual e tem CD que você vê que é da carne. Às vezes é comercial. Fala de Jesus, fala de adorar Jesus, fala de louvar Jesus, fala até que ama Jesus. Mas você vê que aquilo que está falando não veio do espírito, é carne, é natural. Você pega livros e você vê que tem livros que nasceram no trono de Deus. E você pega outros livros e vê que é meramente comercial. Você vê pastor pregando e vê que alguns pastores pregam no espírito. Eu vejo televisão, eu observo isso. Tem pastor que prega e é carne. Porque o que estão fazendo, o fazem simplesmente porque conseguem fazer. Pela habilidade humana que tem. Isso não é obra de Deus. A igreja só é genuinamente edificada quando nós ministramos pelo Espírito na dependência de Deus. E daí a necessidade da circuncisão. Agora, a circuncisão é o sinal exterior de uma realidade interior. Se você não tem a realidade interior, não adianta muito o sinal exterior. Nós somos muito preocupados com sinais exteriores. Eu confesso que eu sou preocupado. Eu quero ver a roupa, eu quero ver o cabelo, eu quero ver se tem brinco na orelha, eu quero ver o sapato que está usando, eu quero ver se tem um sinal exterior. Deixa eu dizer algo para você. O sinal exterior não é nada se não há realidade interior. Agora, se houver realidade interior, aí honestamente,
O sinal exterior vai ser uma mera consequência. E às vezes pode nem vir como nós esperamos. Quanto entende o que eu estou dizendo? Por isso, não tente mudar ninguém de fora para dentro. Não tente reformar o exterior de ninguém. Isso não é cristianismo. Sabe, ao pregar para alguém, não fique no seu preconceito evangélico, se detendo nas coisas exterior dele. Acho bonito quando usa, não é, Vanderlei? Uma gravatinha, né? Bonito. Não é verdade? Acho bonito. Mas não é porque eu não goste que eu vou dizer para ele que está errado a roupa que ele está usando. Não é porque o meu cabelo não fica bem ou eu não goste que eu vou dizer que um cabelo maior... Não tente mudar ninguém de fora para dentro. Diga amém sobre isso. Porque é o que nós tentamos fazer constantemente. Nos satisfazemos com o exterior. Deus não. Deus quer saber como é que está aí dentro. Qual que é a fonte da sua vida? Carne é quando você depende do homem em vez de depender de Deus. Se você, antes de procurar o pastor, não procurou a Deus, isso é carne. É uma procura carnal. Deus não vai deixar que eu o substitua. É Deus que fará na sua vida primeiro. Só procure o homem depois de procurar Deus. Quanto entende o que eu estou dizendo? Primeiro vá a Deus, dependa dele. Um outro exemplo de carne na Bíblia é o exemplo de Saul. É um exemplo clássico. É engraçado que os grandes exemplos de carne na Bíblia não são feios. Veja, o que Abraão fez foi feio, gerar Ismael, foi feio isso. Foi pornográfico, foi imoral, foi licencioso, foi ilegal. Foi, meus irmãos? Não, foi normal. E Saul, o que Saul fez? Foi até bem intencionado. O Senhor falou para Saul: olha, Saul, você vai lá e vai destruir os amalequitas. E Amaleque simboliza carne na Bíblia. Porque eu estou em guerra com Amaleque eternamente. Não há conciliação entre eu e Amaleque, ou seja, entre o espírito e a carne. Vai lá e destrói Amaleque. E Saul foi e destruiu as coisas feias. Destruiu prostituição, destruiu roubo, destruiu mentira, destruiu malícia, destruiu impureza, lascívia. Saul foi lá e destruiu um bocado de coisa feia de Amaleque, mas encontrou umas coisas boas lá, uma boa retórica, encontrou lá coisas boas, boas capacidades de tocar, bons instrumentos, bons instrumentistas, encontrou coisas boas em Amaleque, e falou o quê? Não vou destruir isso aqui é bom para Deus, vou levar para o Senhor isso aqui. E pegou o gado mais gordo e levou para o Senhor, para sacrificar para Deus. Deus aceitou, meus irmãos? Não. Muitos de nós estamos guardando coisas boas lá do mundo. Deus não aceita nada que tem origem na carne. Deus não olha a coisa em si, Deus olha a origem dela. Se a origem é humana, é carne. O pior, às vezes a origem é maligna mesmo. Mas se a origem é natural, Deus não aceita. Deus só aceita aquilo que tem origem no Espírito. Quantos me entendem nessa manhã o que eu estou dizendo? Estou falando de coisas profundas para você, mas básicas para o nosso cristianismo. Quarta coisa, na vida de Abraão, está no capítulo 22. Não vai dar para ler com os irmãos, é um texto, eu vou apenas contar para os irmãos, é um texto lindo e extenso. O quarto evento na vida de Abraão foi o sacrifício de Isaac. Houve um dia em que Deus requereu Isaac. Deus requereu Isaac a Abraão. Pediu o sacrifício. Agora veja bem, meus irmãos. Até agora, Abraão teve algum mérito diante de Deus? Abraão teve mérito no chamado? Abraão teve mérito em crer em Deus? Abraão teve mérito, pelo contrário, teve vergonha em ser circuncidado, não é verdade? Então até agora não há mérito nenhum diante de Deus. Não há coisa nenhuma em que Abraão possa se gloriar. Por fim, nesse último ponto, Abraão mostra, na verdade, o tipo de fé que ele tinha. Não vou ler com os irmãos, apenas marque na sua Bíblia, leia em casa depois. Volte lá para Romanos. Paulo fala aqui em Romanos, no verso 17, o tipo de fé que Abraão teve. Romanos 4, verso 17. Olha o que ele diz. Romanos 4, verso 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Quem é o Deus que ele creu? É um Deus que tem duas características. É o Deus que vivifica os mortos e chama à existência
as coisas que não existem. Preste atenção. Na primeira vez que o Senhor fez a promessa, Abraão foi justificado. Amém, meus irmãos? Mas Abraão era justo? Ainda não. Abraão passa por um processo então. Abraão foi circuncidado para tratar com a sua carne. E durante muitos anos, Abraão foi processado por Deus. Trabalhado por Deus. Não é? Foi disciplinado por Deus. Até que no final da sua vida, Deus faz um teste final com Abraão, que é um teste de fé. Mas Abraão já não cria. Preste atenção. A primeira vez que Abraão creu, ele foi declarado justo diante de Deus. Mas agora, ao apresentar Isaque, Abraão foi aprovado como justo diante de Deus. Entendeu a diferença? Na primeira vez que ele creu na promessa de Deus e olhou para as estrelas, o Senhor falou: Abraão, você está justificado diante de mim. Você tem acesso à minha presença. Mas na última vez, quando ele resolveu, pela fé, ir subir no monte, apresentar o seu filho, foi pela fé porque ele creu que Deus era poderoso para trazer aquele filho de volta da morte. E porque ele creu no Deus que vivifica os mortos, porque ele creu no Deus que traz à existência as coisas que não existem, inexistentes, ele estava disposto a entregar o seu filho. Aí no final do capítulo Deus fala: agora sei, Abraão, agora sei quem tu és. Agora você mostrou no mundo espiritual quem você é. Você mostrou que a minha justiça foi agora infundida em você. Você se tornou justo diante de Deus. O alvo do Senhor é que a justiça de Cristo possa misturar em você e você possa ser transformado em justo. É isso que é santificação. Eu falei para os irmãos da primeira reunião: você é essa água. Abraão era essa água. Sede de milhares e milhões de pessoas, Abraão. E Abraão pegou e creu em Deus. E porque ele creu em Deus, aquela água então foi purificada, tornou-se limpa. Mas Deus fala: olha, Abraão, essa água sozinha não vai resolver. Essa água sozinha não vai resolver. Essa água, ela vai ter que ser fundida. Ela vai ter que receber um sabor, receber um aroma, receber uma cor que ela não tem. Por isso eu vou colocar a minha justiça em você. E Deus colocou um saquinho de chá, que é Cristo Jesus, em você. O que Deus faz então? Deus põe Abraão no fogo. Anos de espera, tratamento, circuncisão, operando, trabalhando, e aquele fogo está ali queimando. O fogo está queimando, e é bom que o fogo queime. Nós achamos ruim o fogo queimar. Nós ficamos tristes porque o fogo está queimando. Só que na medida em que o fogo esquenta essa água, acontece um fenômeno. Quanto mais o tempo passa, mais essa água vira chá. O Senhor Jesus é o único chá verdadeiro. E Ele, que é esse único chá verdadeiro, foi imerso dentro do seu espírito. Deus agora está trabalhando na sua vida, ao seu redor, no seu meio ambiente. Está com o seu fogo aquecendo você. E esse fogo está infundindo esse chá em todas as partes do seu ser. Na sua alma, na sua vontade, na sua mente, nas suas emoções, no seu querer, no seu intelecto. Tudo está sendo infundido, recebendo a cor, recebendo o sabor, recebendo o cheiro desse chá celestial, que é o Senhor Jesus, a nossa justiça. Amém, meus irmãos? Esse é um processo. Abraão passou pelo processo. E no final da vida, o Senhor fez o teste. O Senhor pegou o chá e provou. Como é que Deus prova? A gente pega o chá e bebe, não é verdade? Deus não. Deus prova. Provar o chá é beber ele. Mas e provar o crente? É colocar o crente no teste. Sabe para que o crente deve ser colocado no teste? Para ver se já está suficientemente infundido nele o chá. Quando o teste vier na sua vida, observe bem a resposta que você dá. Porque a sua resposta vai contar a respeito de quanto chá já foi infundido na sua vida. E à medida que esse chá é infundido, as pessoas percebem. Você está diferente. Você não era assim. Você está com gosto diferente, está com sabor diferente. Você está com um jeito diferente. Sua cor mudou. Estou usando a ilustração, entenda. Quem tem ouvidos, entenda o que eu estou falando. É o processo de Deus para nos transformar na imagem do Senhor Jesus, amém? E Ele faz isso colocando Cristo em nós. Vamos voltar lá para Romanos. Deixa eu falar um pouquinho de fé aqui.
Eu sei que não tem nada a ver exatamente falar de fé aqui, mas é maravilhoso quando você lê o tipo de Deus que Abraão creu. Às vezes a gente tem uma ideia de que fé é uma coisa assim, do tipo salto no escuro. Ah, eu não entendo não sei de nada, mas eu vou assim mesmo. É por isso que tem muito crente que estrumbica. E depois fala, não entendi, Deus falhou comigo. Deus não falha com ninguém. Você que sai pulando em buraco sem Deus mandar. Fé não é estúpida, e nem ignorante, e nem cega. A fé é com entendimento. Abraão creu num Deus por causa de duas coisas. Por causa do seu poder e por causa do seu caráter. Abraão creu que Deus era fiel para cumprir o que tinha falado. A nossa fé não é uma fé no absurdo. Nossa fé é uma fé num Deus que fez a promessa e Ele é fiel para cumpri-la. Mas não é apenas o caráter que é a base da nossa fé, também o seu poder. Abraão creu num Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas inexistentes. Ou seja, é o Deus da criação e o Deus da vida. Esse é o Deus que Abraão creu. É o Deus que nós cremos também. Vou ser franco para os irmãos. Deus é o Deus que cria as coisas para os seus filhos. Sabe o que significa o Deus que traz as coisas inexistentes? É o seguinte: meu filho, se eu prometi fazer algo para você, tudo que for necessário para isso acontecer, eu vou suprir. E se por acaso alguma coisa não existir, eu vou criar para você. Mas o que eu falei vai se cumprir. Deus é o Deus que traz à luz aquilo que você não vê. Deus é o Deus que cria, que torna a realidade. Isso se aplica em dois casos. Se aplica às nossas necessidades interiores e exteriores. Interiormente, você olhando para você, será que você vê bondade? Será que vê paciência? Será que vê amor? Será que você, olhando para você, você chega a ver até mesmo fé? Mas esse é o Deus que nós cremos. O Deus que traz à existência as coisas que não existem. Deus vai trazer à existência dentro de você coisas que hoje não existem. Coisas que hoje não são visíveis. Mas Deus mesmo já está chamando agora mesmo a existência pela sua palavra. Mas mais ainda, Ele vai trazer à existência coisas que não existem fora de você também. Por isso que nós cremos no poder de Deus que cura, o poder de Deus que supre, o Deus que não tem impossíveis para Ele, o Deus que não tem limitação no espaço nem no tempo. Porque o nosso Deus é o Deus que cria, que traz a luz. Mas também é o Deus que dá vida no meio da morte. Não fique preocupado se a sua célula parece morta. O nosso Deus é o Deus que gera vida no meio da morte. Não fique preocupado se às vezes os seus filhos parecem mortos. Se os crentes perto de você parecem que estão mortos. Não se preocupa, rapidamente a situação pode mudar. Porque o nosso Deus é o Deus que gera vida no meio da morte. Essa foi a experiência de Abraão. Amém, meus irmãos? Esse é o poder do Senhor. Vamos terminar de ler o capítulo 4. Vamos ler novamente agora com esse entendimento. Em medida que eu for lendo, eu vou explicando para você. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós lemos isso, lá em Gênesis 15, 6. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor em si, como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, primeira coisa, anota na sua Bíblia. Do verso 1 ao 8 mostra que Abraão não foi justificado por obras. Abraão não foi justificado por obras. Vou te falar agora o que o texto está dizendo. Até agora eu falei só de Abraão. Abraão foi justificado por fé. A ilustração de Paulo é muito simples. Para aquele que trabalha, o salário é obrigação, é dívida. Homem nenhum trabalhou. Homem nenhum merece receber nada de Deus. Mas se você não trabalhou, só o fato de não trabalhar já te faz injusto. É ou não é, meus irmãos? Porque quem não trabalha já é preguiçoso, já é ocioso. Só o fato de não trabalhar já te faz errado. Mas ainda assim você fala, né, eu não mereço, eu não fiz por onde, eu não sou nada.
Mas Senhor, eu te peço, dá-me por causa da tua graça. Aí o Senhor fala, porque você crê na minha graça e confia na minha bondade, a sua fé é atribuída a você como justiça. Porque você não poderia receber esse dinheiro, porque você não trabalhou, não mereceu. Mas a sua fé qualifica você para receber. É isso que está dizendo. Ninguém tem do que se gloriar diante de Deus. Preste atenção sempre nisso. Nunca se achegue pensando que merece algo de Deus. Ninguém merece nada. Ninguém merece nada. Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Parece um versículo confuso? Vou traduzir para você. Paulo pergunta o seguinte: Abraão foi justificado pela circuncisão? Esse é o segundo ponto. Ele responde, Abraão não foi justificado pela circuncisão. Para nós parece estranho circuncisão, mas para um judeu, circuncisão é tudo. Se ele era circuncidado, já era salvo. Então Paulo está falando, ninguém é salvo por nenhum tipo de obra, nem muito menos porque ele cortou um pedacinho do corpo. E Paulo usa o argumento então, Abraão foi justificado pela fé, foi antes ou depois de ser circuncidado? Antes ou depois, irmãos? Foi antes. Então Paulo fala, antes de ser circuncidado, quando ele ainda era incircunciso, para os judeus serem circuncisos é algo terrível. Então, quando Abraão ainda era incircunciso, ele foi justificado diante de Deus. E por que aconteceu isso? Para ele ser o pai da fé. Não importa se judeu ou gentio, se crê, Abraão é o pai. E é isso que o texto está dizendo. A palavra do Senhor diz algo interessante. Lá em Gálatas capítulo 4, não precisa de ler não, depois você lê em casa. Gálatas capítulo 4, no verso 22 em diante, há uma alegoria interessante. Lá fala o seguinte, Sara representa a graça. Sara representa a graça. Agar, a escrava, representa as obras da lei. Então preste atenção. Olha como o Senhor faz as coisas. Abraão representa a fé, mas Sara representa a graça. Como é que você pode ter Isaac, que é Cristo? Pela graça, mediante a fé. Precisamos de Sara e de Abraão. Por isso, se Abraão, que é da fé, se une com Agar, que é a lei, o resultado é Ismael, carne. Entendeu o que eu estou dizendo? Ou seja, se você, que deveria viver pela fé, resolve andar agora por esforço próprio, o resultado é carne. Mas se Abraão, que é a fé, se une com Sara, que é a graça, o resultado é Cristo, é a vida no Espírito, é a justificação pela fé. Quanto entendem o que eu estou dizendo? É a maneira como o Senhor faz. A circuncisão, portanto, nada é de si mesma. Os irmãos não têm que se preocupar em ser judeu, nem tem que se preocupar em ir para Israel, pensando que tem que cumprir algum voto especial. O alvo do Senhor é ter o seu reino, e o seu reino é através da sua igreja. Nós somos descendência de Abraão. Fala para o seu vizinho, meu irmão, você é descendência de Abraão. Diga para ele. É o que o texto está dizendo. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Está incluindo os crentes aqui.
Então preste atenção. Esse texto aqui está mostrando a terceira coisa. Primeira coisa, do verso 1 ao 8 fala: Abraão não foi justificado por obras. Depois do verso 9 até o verso 11, verso 12, fala que ele não foi justificado pela circuncisão. E agora a terceira coisa que Paulo fala: Abraão não foi justificado pela lei. O que é a lei? Lembra quando eu li com você lá em Gênesis capítulo 15? Naquela visão que Deus teve, o que Deus falou para Abraão? Por acaso ele falou assim: Abraão, se você fizer o que eu mando, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Foi isso que o Senhor disse? Foi, irmãos? Ele disse: Abraão, se você crê, a sua descendência vai ser como estrelas do céu. Há uma grande diferença. O Senhor quer que o justo viva pela fé. Qual que é o grande impedimento da fé dos irmãos? Seja honesto. É que os irmãos sempre estão achando que não estão em condições. É ou não é? Se eu chego para o Vanderlin e falo: Vanderlin, você vai orar com aquela mulher enferma. Às vezes o Vanderlin, para não dar bandeira, ele até vai lá e ora. Mas no coração dele ele fala: eu estou indo, mas eu acho que eu não tenho condições. Eu acho que ela não vai ser curada, porque quem sou eu para orar com ela? Eu não fiz tudo o que Deus manda. Estou certo ou estou errado, meus irmãos? O que impede as pessoas de servirem a Deus muitas vezes? Não estou qualificado. Não estou em condições. Espera aí, qual que é a promessa de Deus? Qual das duas? Responda com você mesmo. Será que Deus falou assim: olha, se você fizer tudo o que eu mando, eu vou abençoar a sua célula? É assim que ele falou? Ou será que ele falou assim: se você crer em mim, confiar na minha graça, eu vou te dar essa cidade por herança? Qual que você acha que Deus falou? Nós merecemos ganhar a cidade, meus irmãos? Será que vai ter jejum suficiente, ou santificação suficiente, para merecermos algo de Deus? Você acha que eu estou preocupado em merecer algo de Deus? Não, eu já estou trabalhando com Deus. Quando eu vou jejuar, eu estou trabalhando com Deus. Porque dentro de mim, eu estou apropriando apenas a promessa: o Senhor vai cumprir aquilo que Ele falou. Esquece o merecimento. Você não vai ser curado porque merece. Você não vai ser cheio do Espírito porque merece. Sua célula não vai multiplicar porque você merece. Seus vizinhos não vão converter porque você merece. Essa cidade não será impactada porque nós merecemos. Tudo isso vai acontecer porque nós cremos na promessa de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é básico. Eu não sei se isso gera descanso na sua vida, mas eu me sinto tão em paz. Cada vez que eu venho ministrar aqui, eu não tenho que preocupar se eu fui perfeito. Eu não tenho que preocupar se eu estudei tudo. Eu não tenho que preocupar se eu pratiquei tudo. Eu venho confiado na graça de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Mas não quer dizer que eu não estou preocupado em praticar a lei. A lei passou, meus irmãos? Passou ou não passou? Diga não. Mas nós temos de cumprir a lei? Hã? Não. É o Espírito Santo em você que vai cumpri-la. Diga: é o Espírito Santo habitando em mim que vai me conduzir a toda a verdade. Qual que é o seu trabalho então? Deixar-se levar pelo Espírito Santo. Irmãos, eu não olho para mim. Não olho para mim. Eu não fico me olhando. Eu olho para o Senhor. Você também não fique se olhando. Não fique vendo o quanto você não orou ainda. Não fique vendo o quanto você não leu a Bíblia ainda. Não fique vendo o quanto você não jejuou ainda. Não fique vendo o tanto que falta para você mudar ainda no seu caráter. O tanto que falta para você avançar ainda. Não olhe para você. Olhe pela fé para o Deus que traz à existência as coisas que não existem. É a Ele que nós servimos. E alçamos a nossa voz e declaramos com ousadia: esta cidade vai ser abalada nos seus fundamentos. Essa cidade vai conhecer a graça do Senhor Jesus e vai provar do poder de Deus que traz vida no meio da morte. Sabe, cada vez que eu me levanto em fé. É o que vai dizer: mas quem que é o pastor Luiz? De fato eu não sou nada. Eu não estou preocupado em ser mesmo não. Por isso, como eu não sou nada, eu nem olho para mim, porque eu não sou nada. Eu olho para o Senhor, porque Ele é que me capacita. Ele é tudo na minha vida. E se Ele vai comigo, eu não tenho medo de coisa alguma, nem retrocedo. É a promessa dEle, é a promessa dEle, e Ele vai cumprir o que tem falado, amém, meus irmãos? Qual que é a promessa dEle? Pede-me, Salmo 2, pede-me, e eu te darei por herança, e as extremidades da terra por tua possessão.
qual que é a nossa terra. A nossa terra é aqui. Essa é a nossa terra. E o Senhor diz, pede-me. Ele não fala assim, olha, se você me obedecer, eu vou te dar a terra. Se você cumprir tudo que eu falo, eu vou te dar a terra. Ele fala o quê? Pede-me, pede-me. Quantos querem pedir ao Senhor nesses dias? Eu quero, porque já sou justificado. Eu estou me lembrando de uma situação interessante que aconteceu. Já vou encerrar, irmãos. Esqueci do horário. Olha para cá. Vou encerrar com esse ponto. Certa vez, quem conta isso é Kent Hagin. Ele foi numa igreja ministrar batismo no Espírito Santo. Foi esse assunto que foi ministrar. E quando ele fez o apelo, vieram algumas pessoas à frente. E veio uma mulher em particular na frente. E o que aconteceu? O Senhor falou no espírito dele. Ele tem esse dom de profecia. E o Senhor falou para ele, eu quero que você ore com esta mulher que veio por último na frente. Porque esta mulher, toda a igreja acha que é a maior pecadora aqui do local. E antes de orar, ele perguntou para os irmãos, falou para os irmãos, não perguntou, né? Ele falou para os irmãos a respeito de quão pecadora às vezes que aquela pessoa era. E chamou ela. E perguntou para ela, se ela cria, naquele momento, na promessa de Deus, de que se ela recebesse Jesus, ela teria a justiça de Cristo. E ela falou, eu creio. Eu creio. E ele falou para a igreja, então eu vou orar com ela agora. E ela vai ser cheia do Espírito. E ele orou com ela, e ela foi cheia do Espírito. E os irmãos, alguns ficaram meio chocados com aquilo. E disseram, mas não pode ser assim tão simples. Ela até agora mesmo aprontou todas. E agora ela creu e já é assim. E a resposta que ele deu, eu nunca me esqueço. Ele falou assim, olha, essa mulher perguntou para a igreja, se ela morresse agora, ela que acabou de confessar Jesus, se ela morresse agora, ela ia entrar no céu? Todo mundo falou, ia. Aí ele deu a conclusão óbvia, pois se ela, por causa de Cristo, está qualificada a entrar no céu, a mesma justiça que a qualifica para entrar no céu, qualifica o céu para entrar dentro dela também. Deixa eu dizer algo para você. Você crê que se você morresse hoje, você estaria com Deus? Por que você crê nisso? Porque Cristo é a nossa justiça, amém? Você está apto a entrar no céu, portanto? Deixa eu perguntar algo para você. Se estamos aptos a entrar no céu, também estamos aptos a trazer o céu aqui para a terra. Você está apto a trazer o céu para a sua casa, a trazer o céu para dentro de você, a trazer o céu para a sua célula, a trazer o céu para o seu vizinho, a trazer o céu na sua sala de aula. Você está apto a trazer os poderes do mundo vindouro aqui para a terra, porque Cristo Jesus ressuscitou e Ele é a nossa justiça. Aleluia, irmãos. Percebe? Isso tem que gerar fé em nós. Se tudo que nós temos é mera doutrina, de que adianta? Você tem que entender que nos relacionamos com Ele por causa da justiça de Cristo. A fé que temos, não temos de nós, é a fé do Filho de Deus. Estamos apenas ecoando a palavra que Ele mesmo liberou sobre nós. E eu sei que se você entender, se cada membro aqui entender que é justo aos olhos de Deus, e que nem no céu vai poder ser mais justo do que é hoje, porque a sua justiça é Cristo, quando você entender isso, não haverá limite para o que essa igreja poderá fazer. Porque hoje o diabo ainda está segurando você, segurando a muitos de nós, porque ele acusa você de ser injusto e de não merecer nada de Deus. Mas quando você entender que não é por mérito, é pela graça, quando você entender que não é pela sua justiça, é pela justiça dele, a sua fé vai dar um salto tão grande, e você vai entrar numa dimensão tão poderosa, que os milagres vão explodir no nosso meio, e vão acontecer de uma maneira, sabe, como se espalha pela cidade, nas células, em todo lugar, porque o que hoje restringe você de ver o Deus que traz à existência as coisas inexistentes, é porque você confia na sua justiça. Você não confia na justiça de Cristo ainda. Eu quero desafiar você hoje, no final dessa reunião. Confie na justiça que vem dele. Não confie em sua própria justiça. Nem depois de um jejum de 1000 dias, confie na sua justiça. Nem depois de uma reunião super abençoada, confie na sua justiça. Confie na justiça que vem dele. E se a justiça dele está sobre você,
não importa o que está diante de nós, o Deus que traz à existência as coisas que não existem, Ele vai gerar vida onde há morte, vai manifestar o seu poder através da sua igreja. Quantos dizem amém nessa manhã? Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você pedisse ao Senhor que abrisse os seus olhos nessa manhã. Sinto que aquilo que o Espírito do Senhor quer mover em nós é fé. É fé. O objetivo da justificação é que você possa ter fé. E é interessante que a fé também é o meio. É por isso que o justo vive pela fé. Diga, o justo vive pela fé. Diga, eu vivo pela fé. Diga, não é pela minha justiça, não é pelas minhas obras, mas é pela justiça de Cristo. Diga, o Senhor Jesus é a minha justiça. Diga, por causa disso, eu sou aceito no céu. Diga, muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Diga, eu fui feito justo, porque o Senhor Jesus é a minha justiça. Diga, eu fui justificado, por isso eu creio que a minha oração, ela é explosiva, e ela atinge o trono de Deus. Você hoje, não apenas pode entrar no céu, mas no momento mais importante do que ir para o céu, é trazer as coisas do céu para cá, meus irmãos. É trazer os milagres do céu, é trazer os frutos do céu, é trazer a abundância do céu, é trazer a cura do céu. O céu é um lugar tão maravilhoso. Precisamos de trazê-lo, manifestar esse reino onde nós estamos. Mas isso só é possível se você crê como creu Abraão. Só é possível se você olhar para as estrelas, não com o olho natural. Olha, algum tempo atrás ministrei uma mensagem sobre esse texto de Abraão. Eu me lembro, o Senhor falava conosco naquele dia, que o Senhor quer mais do que olha as estrelas. Porque olhar a estrela ainda é pouco. Porque tem estrela que é vista com seus olhos naturais. Hoje de manhã você viu muita estrela com seu olho natural. Mas quando você coloca o telescópio da fé, aumenta tantas estrelas, irmãos. Eu quero desafiar você nessa manhã, fazer como Abraão. Olha para o céu, mas faz algo além dele. Põe um telescópio na frente dos seus olhos. Começa a apontar a estrela que os outros não estão vendo. Começa a apontar constelações que outros não estão enxergando. Vamos aprofundar e penetrar nessa nova dimensão. Mas tudo depende da justificação. A justificação é a base. Se você não entender que você é justo diante de Deus, a partir de agora, você não tem utilidade para Deus. Deus não pode agir através de você. Quantos têm compreendido nessa manhã? Erga suas mãos para o Pai nessa hora. Profetiza agora. Chama a existência as coisas que não existem. Ouse pedir ao Senhor nessa manhã, porque você não tinha tido ousadia há muito tempo. Ouse falar com Deus coisas tremendas nessa manhã. Ouse se aproximar diante de Deus, sem olhar para si mesmo, sem mérito nenhum, sem justiça própria, mas confiando na justiça que é o Senhor Jesus. Oh, estamos vestidos da sua justiça. Estamos vestidos da sua justiça. Podemos entrar com ousadia. Oh, Deus se agrada quando você entra com ousadia. Entre com ousadia no Santo dos Santos. E creia nessa manhã. Creia nessa manhã que todos nós somos filhos de Abraão, o que creu, porque nós somos os que cremos. Ó Deus, quero pedir ao Senhor nessa manhã, dá-nos espírito de revelação, dá-nos espírito de entendimento, dá-nos espírito de sabedoria, que o teu fogo possa marcar essa palavra no nosso coração, que o teu espírito possa abrir nossos olhos espirituais, que o teu colírio celestial possa estar limpando os olhos nessa manhã, de todo embaçamento, enevoamento, tudo aquilo que torna a visão escura, que possamos enxergar as implicações dessa grande bênção, e possamos nos alegrar nessa bênção tão grande, que é sermos declarados justos diante do Senhor, que é termos o caminho aberto, ou não por obras de justiça, não por mérito nosso, porque já ninguém poderá nos apontar o dedo, nem o inferno inteiro poderá nos condenar, porque temos a justiça de Cristo, aleluia. Ó Deus, nem mesmo Tu podes nos condenar mais, porque nós temos a justiça de Cristo, e Tu te alegras nisso,
porque tu estás satisfeito conosco, porque Cristo Jesus é a nossa justiça. Bendizemos o teu nome nessa manhã, te exaltamos. Oh Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero que os irmãos venham a cada semana, não para apenas estudar a palavra, mas para serem queimados pelo fogo de Deus neste lugar, marcados pela sua unção. Amém? Dê um abraço a quem está do seu lado, deseja a ele uma semana de